Olá, pessoal! Hoje continuaremos com os nossos estudos, trabalhando com a disciplina Educação e Movimentos Sociais do Campo. Meu nome é Neide Nery, sou graduada em Geografia. É muito bom estar com vocês novamente. Nesse momento, vamos iniciar nossa quarta aula com uma abordagem sobre os desafios dos movimentos sociais frente ao modelo de sociedade capitalista. Faremos uma contextualização da sociedade capitalista, sua relação com o trabalho e as políticas educacionais originadas principalmente das lutas dos movimentos sociais para atender os camponeses. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta e, no caso de alguma dúvida, discutam no fórum de discussão. Para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. É também muito importante que vocês leiam o material disponibilizado. Vamos começar? Ao longo dos anos, podemos verificar que, em nome do progresso, os homens abrem mão de coisas que são essenciais à sua sobrevivência, explorando e degradando o seu espaço de vida, e passam a conviver com a incerteza, ou seja, não conseguem prever ou definir minimamente como será seu futuro e de seus descendentes. O capitalismo enraiza a ideia do homem como centro de tudo, o antropocentrismo, que transforma as relações interpessoais extremamente superficiais e conturbadas, assim como no mundo totalmente desequilibrado que busca o desenvolvimento, tendo como principal foco o lucro. Em contrapartida a essa realidade, que os movimentos sociais buscam desenvolver uma racionalidade que vise a convivência harmônica e a preservação e manutenção do meio ambiente, analisando o processo histórico de mudança de paradigma como pressuposto de preservação e formação de uma racionalidade que tenha como principal foco a sustentabilidade e a preservação. A grande luta dos movimentos sociais está em se contrapor a uma cultura econômica, científica e tecnológica solidamente instituída, apresentando uma nova cultura que propõe uma mudança de padrão com vistas para a sobrevivência da atual e futura geração. Desta maneira, percebe-se que a regra da racionalidade econômica aos poucos está sendo deixada de lado, tendo em vista não atender ou satisfazer as necessidades de manutenção dos indivíduos. Esta proposta visa orientar o uso racional das propriedades rurais, seu manejo, preservação, conservação, qualidade de vida das pessoas envolvidas na produção agrícola, sistema de produção e consumo. Dessa forma, a atividade não deve visar somente o lucro, mas suprir e atentar para os aspectos sociais e ambientais. Sendo assim, contrapondo o discurso da proposta capitalista e o consumismo desenfreado que desencadeia problemas ambientais, vamos discutir algumas considerações sobre os avanços do movimento em prol de suas reivindicações para tal problemática. Pois bem, o surgimento dos movimentos a nível global requer que sejam repensadas questões de cunho ético e de respeito às limitações do meio ambiente, assim como conscientização em relação aos hábitos de consumo. No entanto, a dificuldade de uma proposta ambiental se deve à existência de uma sociedade extremamente capitalista e com uma consciência consumista. O ponto de partida é desenvolver estratégias ambientais dos consumidores. As empresas terão que se adaptarem e repensarem seus produtos antes de colocar no mercado. Com
acirramento dos problemas ambientais e da formação de uma consciência do uso sustentável dos recursos naturais, o tema da sustentabilidade passa a fazer parte das reivindicações e luta dos movimentos sociais, tendo com intuito uma reflexão teórica com o propósito de desconstruir a lógica econômica e construir uma nova racionalidade produtiva. A construção dessa nova racionalidade implica em desconstruir aparatos ideológicos, a construir uma gestão participativa interdisciplinar, a criar e incorporar normas ambientais aos comportamentos dos indivíduos, criar uma identidade a partir do espaço e da cultura e da singularidade dos povos. Os movimentos sociais buscam um projeto educacional na forma de política pública e que respeite os interesses dos diversos sujeitos coletivos que fazem do campo seu território de vida. E esse projeto vem se concretizando formalmente a partir da correlação de forças em disputa na sociedade, quais sejam a classe trabalhadora e o agronegócio. Dentre os sujeitos coletivos que representam a classe camponesa e que são mencionados nas políticas públicas oriundas dessas lutas, destacam-se os povos indígenas, povos da floresta, comunidades tradicionais e camponesas, quilombolas, agricultores familiares, assentados, acampados à espera de assentamentos, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos e trabalhadores assalariados rurais. A educação brasileira tem sido excludente desde os tempos do Brasil colônia, privilegiando a classe dominante. E quando se refere ao campo, essa exclusão aparece de forma ainda mais perceptível. O histórico de um paradigma agrário de concentração de terra em grandes latifúndios no século XX contribuiu para que o Estado não priorizasse a escolarização dos povos do campo, com a justificativa de que a mão de obra do modelo agroexportador predominante neste período, principalmente com a cultura cafeeira, não necessitava de formação especializada para realizar o seu trabalho. Porém, com a crise do modelo agroexportador, coloca-se em pauta a tentativa de modernização do campo, ainda na primeira metade do século XX. E a educação rural, nesse período, que acontece ainda de forma incipiente, passa a privilegiar um modelo de educação de movimento do capital para desestruturar a agricultura familiar, buscando formar trabalhadores para lidar com insumos, máquinas e tecnologias para aumentar a produção da lavoura e, dessa forma, fortalecer os latifúndios e fixar o homem no campo. A educação rural, acomodada a uma metodologia tradicional, começa a mudar somente a partir de 1930, quando se consolida a ideia dos pioneiros da escola nova, com o ruralismo pedagógico, que se constitui em uma busca de respostas ao impacto social provocado pelo inchaço das cidades e pela incapacidade de absorção de mão de obra disponível pelo mercado urbano. Nesse sentido, a educação do campo retoma o ideário marxista de uma educação emancipatória que nasce das lutas dos trabalhadores camponeses para buscar mecanismo de superação do eclipse ideológico que garante a dominação vigente do sistema capitalista. Da origem, com a participação dos sujeitos, se constitui em crítica não só para os liberais, mas também para os esquerdistas ortodoxos, que colocam o conhecimento científico acima de tudo. A educação, com o modo de produção camponês, busca, através da pedagogia, uma nova concepção
como princípio educativo, no sentido de constituidora fundamental do ser humano. Assim, é preciso pensar a escola como espaço de um projeto educativo de práticas emancipatórias e não um único saber aceitável, como fizeram os liberais, montando currículos para transformar as pessoas em robôs do sistema capitalista. Porém, na atualidade, os currículos trabalhados nas escolas do campo e da cidade obedecem aos parâmetros curriculares nacionais, PCN, cuja matriz curricular tem sido proposta para e pelo capital, o que poderá servir para fazer jus aos interesses da classe dominante em detrimento da classe trabalhadora. Observamos que a educação do campo tensiona 3 territórios de disputa. Primeiro, o território da educação como política pública, e aqui o Estado neodesenvolvimentista se faz presente em todas as contradições de um Estado burguês, inclusive representando a hegemonia burguesa, ou em alguns momentos conciliando os conflitos sociais entre agronegócio e agricultura familiar. O segundo é o território da educação subjacente à luta dos movimentos sociais, que busca a superação da hegemonia burguesa, por meio de uma educação contra-hegemônica, na qual a escola extrapola os seus muros a partir da luta pela terra. Como também a luta pelo trabalho, pela desalienação do trabalho, a favor da democratização do acesso à cultura e à sua produção, e também pela participação política, pela defesa do meio ambiente. Em terceiro, o território do agronegócio, que atualmente vem absorvendo para si o conceito de educação do campo, retirando deste o seu conteúdo crítico. Pois bem, a educação do campo faz parte de um território de disputa entre capital e trabalho e tem mudado de acordo com a conjuntura política e econômica do país. Atualmente está buscando, em alguns momentos, principalmente por meio da mídia, mostrar o campo como lugar do progresso, diferentemente do que ocorria no período da modernização conservadora ou Revolução Verde, da década de 1970, quando o campo era demonstrado pelo agronegócio como lugar do atraso, no intuito de contribuir ideologicamente para a aceleração do êxodo rural e, assim, monopolizar as terras agricultáveis brasileiras, expropriando e desterritorializando os camponeses. Apesar de a educação do campo ter uma visão crítica e emancipatória na sua concepção teórica, quando ela se transforma em política pública e é apropriada pelo Estado liberal, muitos sujeitos coletivos, inclusive os movimentos sociais do campo, que ainda não detêm uma leitura crítica, passam a defendê-la sobre a ótica do Estado burguês, como base ideológica que sustenta os compromissos elementares do neodesenvolvimentismo. A educação do campo, crítica e emancipatória, defendida pelo segundo território, fundamentalmente surge no intuito de trabalhar o processo educativo em suas múltiplas dimensões, e não se trata apenas de escolarização, pois, nesse caso, a educação não cabe na escola. Está para além da escola, como nos movimentos sociais, partidos, etc. Volta-se também para os meios de produção. Será que os gestores das escolas do campo têm pensado os projetos político-pedagógicos de forma que esses tenham como base um processo educativo que qualifique os trabalhadores para o trabalho campesino? Será que essa educação pensada para o campo tem sido no intuito de qualificar o trabalhador para ter autonomia ou para alienação? A análise marxiana sobre educação
é feita com destaque ao modo capitalista de produção, como processo articulado às relações de produção desenvolvidas para subordinação do trabalho ao capital, para que haja desenvolvimento do capital com a produção marcada pelas leis da oferta e da procura, por meio das relações de trabalho, que era necessário no tempo de Marx e ainda continua sendo atualmente. O desenvolvimento da classe trabalhadora, de maneira que essa classe aceite as exigências do modo capitalista de produção como leis naturais evidentes. Numa pesquisa realizada pelo Globo Repórter em 2015, aparece um novo perfil de camponês demonstrado pelo agronegócio. Contradiz os termos de caipira, rústico. O homem do campo está conectado, trabalhando com celular e internet. Ele já não vive isolado, nem vê motivos para buscar emprego na cidade. São considerados doutores do campo. Jovens que estudaram e encontraram o caminho da prosperidade longe dos grandes centros. Percebe-se ainda assim que o capital vem paulatinamente demonstrando outras formas de representações sociais para construir um novo imaginário sobre o trabalhador do campo, em contraposição ao termo pejorativo de Jeca Tatu, que apareceu nos livros de Monteiro Lobato. Porém, tais elementos se configuram uma nova estratégia do capital para controlar a produção de commodities agrícolas, produtos que funcionam como matéria-prima, por meio do surgimento de uma aliança de classe entre as empresas transnacionais, o capital financeiro, as empresas de comunicação de massa. Portanto, nesse caso, para garantir mão de obra barata, faz-se necessário ter trabalhadores morando no campo, com a formação exigida para atuarem na agroindústria. Por isso, o capital apoia a criação de cursos de curta duração pelo Estado no espaço rural, por meio do Pronatec Campo, com o uso de recursos públicos destinados à educação do campo, os quais estão servindo para qualificar trabalhadores para o agronegócio. Os contextos em disputa apresentados são ressignificados pelos diversos sujeitos organizados e envolvidos com a interpretação e implementação das políticas educacionais voltadas para o campo, no processo de formação inicial e continuada dos professores que exercem suas atividades profissionais nas escolas rurais. Nesse sentido, pensamos que a política de formação para os docentes que atuam nesse espaço sobre a óptica progressista precisa fortalecer a dimensão da crítica emancipatória, no sentido de demonstrar os aspectos políticos e ideológicos subjacentes aos interesses do agronegócio. Agora vamos falar sobre a Escola Popular de Agroecologia, que surgiu como parte do projeto de assentamento sustentável, com o objetivo de qualificar os assentados para o trabalho, numa perspectiva de conscientização sobre a exploração e conservação do meio ambiente de uma maneira mais racionalizada. Foi criada em parceria com empresas multinacionais e o MST. O interesse real da empresa é a formação de mão de obra barata e qualificada para ser explorada nas suas imediações, no intuito de aumentar cada vez mais os lucros. Com a crise do modelo neoliberal no Brasil no final do século XX, houve o esgotamento das forças produtivas do campo e o capital busca recompor suas margens de lucro, encontrando outras formas de acumulação por meio da busca de interlocutores no Estado, para aprovar leis que o beneficiem, bem como fazendo os trabalhadores internalizarem que estão sendo beneficiados por meio das políticas públicas, quando o que está em jogo é o interesse mercadológico.
O Estado neodesenvolvimentista precisa garantir que a competitividade aconteça e os lucros se tornem cada vez mais exorbitantes por meio da implementação de políticas públicas para corrigir as distorções do sistema e garantir a existência de uma maioria de explorados e uma minoria de exploradores. O referido Centro de Formação, em parceria com o Estado, o MST e a empresa, tem como objetivo, de acordo entre eles, fomentar uma nova cultura no campo e na sociedade brasileira como um todo, cooperando no delineamento de um projeto popular de país comprometido com a sustentabilidade em todas as suas dimensões, pautado na compreensão que reforma agrária, sustentabilidade socioambiental, a agroecologia são caminhos privilegiados para a sua realização. Processos educadores comprometidos com a sustentabilidade socioambiental precisam ser permanentes, continuados, articulados e com a totalidade dos habitantes de cada território. A inovação nessa parceria é a relação do MST com a empresa, caracterizada multinacional do agronegócio, que tem como missão desenvolver um negócio florestal renovável como fonte sustentável de vida e consolidar a floresta plantada como produtora de valor econômico, gerar lucro admirado, associado à conservação ambiental, à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida, enquanto que o MST é viabilizado mundialmente como um movimento social progressista que faz o enfrentamento ao agronegócio no campo. Embora, nesse caso, pareça questão do mesmo lado. A inauguração dessa escola popular foi um momento histórico. De um lado, o MST, do outro, a multinacional, parceiras com o mesmo objetivo, que em outros tempos só se encontravam em audiências litigiosas. O motivo era de festa. A inauguração de uma escola agroflorestal para jovens de assentamentos da região e outras partes do Brasil, destinada a fomentar práticas sustentáveis e uma nova cultura no campo. Para encerrar nossa aula, vamos refletir com o seguinte questionamento. Apesar de ter interesses distintos no que se refere à agroecologia, parece que os movimentos sociais e o sistema capitalista estão de acordo com a proposição de que a sociedade precisa se preocupar com o desenvolvimento sustentável do planeta. É preciso modificar o comportamento com as formas de utilização dos recursos ambientais. Mas qual a sustentabilidade que está sendo defendida pelos parceiros do projeto do assentamento sustentável? Que sustentabilidade garante os padrões de desenvolvimento e a dominação estrutural do sistema capitalista? Ou qual sustentabilidade prevê a superação das restrições paralisantes que possibilita a reprodução social sistêmica, contemporânea, pautada na igualdade substantiva? Não é novidade o interesse dado pelas grandes empresas às questões educacionais do país. Segundo alguns autores, existem acordos realizados entre os estados, os entes federados e os empresários no sentido de instituir uma política educacional que atenda aos interesses do mercado. Certamente, a gestão educacional do MST encontrará desafios para implementar essa proposta de educação emancipatória, de enfrentamento ao capital, num espaço no qual o sistema capitalista afirma que financia e é parceiro, como é o caso da Escola Popular de Agroecologia. O sistema capitalista propõe uma educação fragmentada, na qual a intenção é formar um indivíduo que esteja apto para assumir competências para o mercado. Sendo assim, não haverá desenvolvimento integral para a humanização das pessoas, e sim para a alienação.
Para o MST, fica impossível vislumbrar a superação da alienação dos trabalhadores com a implementação de uma proposta ecológica do capital. Faz mais sentido, deste modo, afirmar que o referido projeto de assentamentos sustentáveis, ao invés de contribuir para a emancipação, poderá contribuir em maior proporção para o silenciamento da classe camponesa. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa quarta aula. Espero que as problemáticas levantadas durante os nossos estudos sirvam para uma maior reflexão sobre a educação do campo numa sociedade capitalista, competitiva, enfrentando o agronegócio. Um grande abraço e até a próxima.